Brasil ainda falha onde mais deveria ser implacável, na proteção de crianças e adolescentes. Falha quando permite que o estupro de vulnerável se arraste por anos sem resposta definitiva da justiça. Falha quando a vítima precisa reviver o trauma dentro do processo. E falha de novo se não enfrentar com rigor o ambiente digital, onde menores continuam expostos a abusos, exploração e conteúdo sexualizado. Hoje, na nossa República, nós colocamos lado a lado esses dois campos da mesma urgência: a violência sexual contra vulnerável e a proteção de crianças e adolescentes no mundo online. E para essa conversa, recebemos o jurista Hélio Ramos, professor de Direito Penal, para entender o que trava o sistema. Professor Hélio Ramos, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar de um tema que está sendo discutido no Brasil inteiro. Bem-vindo à nossa República. Muito obrigado, é um prazer mais uma vez estar por aqui, né? E a gente poder levar informação de qualidade para a sociedade, para o pessoal da multiplataforma, né? Que agora todo mundo está no YouTube, Instagram, Facebook. Nossa República em todo lugar, não tem jeito. Isso é uma coisa muito boa. Engraçado isso, porque a tecnologia tem aspectos muito ruins, a internet perdeu muito da sua credibilidade por conta das fake news, enfim, de toda a facilidade que ela oferece para manipular a informação, mas, ao mesmo tempo, ela oferece uma possibilidade enorme de você estar não só em todos os ambientes digitais, mas também de qualquer lugar físico que você esteja, basta estar linkado com a internet, né? Isso é verdade. Isso. E a informação, ela não... O uso dela, quando é mal feito, é que pode causar problema, mas a informação... Causa dano, né? Causa dano. A gente viu aqui no processo eleitoral de 2022, a confusão que virou, por conta de manipulação da internet. E esse ano vai ser pior. Eu acho também. Como é que você está trabalhando essa questão? Você que opera muito o direito eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele criou, desde 2016, por aí, ele criou um grupo embrionário e hoje já está bem mais especializado, que é um grupo de combate às fake news. Esse é um grupo interinstitucional. Todas as polícias, Polícia Federal, Rodoviária Federal, SNI, CGU... As forças de segurança. Isso, todas, mais a equipe técnica do tribunal, né, em debate, diálogo com os partidos, procurando o quê? Combater as fake news. Hoje, com os recursos de inteligência artificial mais acessíveis a qualquer pessoa, a utilização da nossa voz, da nossa imagem, ficou uma situação muito mais facilitável. E isso vai causar muito problema na eleição. O que a gente chama de deep porns, né? Porn de pornografia, deep de profundo, né? Ou seja, aquela pornografia mais pesada. Feita como? Feita com o rosto e com a voz das pessoas. As pessoas vão pegar um vídeo de alguém na internet e vão transformar aquilo num vídeo pornográfico. E isso, num debate tão acentuado como a gente vem enfrentando nas últimas eleições, até que se corrija e que se verifique... Se espalhou, já viralizou. Aí é um prejuízo muito grande. Há uma teoria, nós tivemos esses dias aqui um encontro com o ministro Gilmar Mendes e com a ministra Estela Aranha, do TSE. Ela trata especificamente desses assuntos, né, dessa preocupação que o TSE está tendo com o uso da inteligência artificial, e é nessa linha mesmo. Isso vai ser muito rigoroso, ao mesmo tempo que você tem esse olhar, essa facilidade operacional de se manipular informações, dados, imagens, som, você também tem uma preocupação com o rigor no combate a esse tipo de... Então, eu acho que os candidatos precisam se preocupar muito, porque o Judiciário Eleitoral, você deve saber melhor do que eu, vai estar com os olhos focados e exigindo rigor nas propagandas eleitorais. O nosso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso vem já desenvolvendo
uma repetição desse grupo interinstitucional do TSE no nível de Estado. Polícia Federal de Mato Grosso, Polícia Militar de Mato Grosso, os órgãos de segurança, né, mais a Secretaria de Tecnologia do TRE, porque essas eleições elas são coordenadas pelo tribunal. As eleições municipais elas são coordenadas pelos juízes das zonas eleitorais. E aí o TRE vem mais de apoio. Agora não. A eleição, como é uma eleição estadual, ela tem aí toda a coordenação e toda a direção sendo feita pelo TRE diretamente. E isso traz uma proximidade dos serviços de segurança e de, vamos dizer assim, policiamento até, né, de investigação, localização. Ao mesmo tempo que as pessoas estão usando muito fáceis, a gente tem que lembrar, a inteligência artificial, a gente tem que lembrar que esses processos digitais são os processos que mais deixam rastros. Então, quem não tem muita familiaridade e pega para usar, ele vai ser localizado e ele vai responder criminalmente, civilmente e eleitoralmente por esses atos. No campo nacional, da política nacional, da disputa eleitoral para a presidência da República, a gente espera que o acirramento seja bastante acentuado, né? Acho que isso dilui um pouco nos estados, embora Mato Grosso tenha uma bolha grande, forte e atuante nas redes sociais. Acho também que a gente vai ter problemas aqui, em Santa Catarina, em alguns outros estados onde esse acirramento é maior, né? Mas você acha que as pessoas vão, os candidatos, eu estou falando mais dos candidatos, vão se utilizar desse tipo de expediente? A gente já começa a observar agora na pré-campanha que tem uma pré-campanha, acho que o processo eleitoral começou, se adiantou bastante, a pré-campanha está na rua, já tem muito tempo. Sim, desde o ano passado. Desde o ano passado, forte, né? Mas a gente ainda não observou grandes problemas de fake news, de manipulações, de crimes eleitorais sendo cometidos. Você acha que isso pode ser uma sinalização de que, apesar do acirramento, pode ser que se preserve um pouco? Eu acho que isso ainda não aconteceu, até porque você ainda não tem um quadro definido de candidaturas. Nós temos pela primeira vez, não, desde muito tempo, né, que nós não tínhamos uma eleição para governador que se mostrava tão indefinida como essa eleição. A gente pega aí os últimos 20 anos, né? Você sempre tinha um favoritão. É verdade. Essa eleição... Alguém que saía na frente com certo distanciamento. Agora está meio embolado e está dependendo, inclusive, dos arranjos partidários. Você vê, nós estamos aqui conversando sobre isso e nós tivemos aí um fato em relação a um partido até de uma certa estrutura que mudou toda a direção, né? E esse tipo de mudança de direção partidária, de articulação política, ainda pode acontecer, até porque as convenções só serão em julho. Entre as mudanças permitidas para filiação, ainda tem um tempo para chegar na convenção, né? Que pode ter alguns, aspas, golpes, né? Porque como o jogo vai se acirrar muito... Mas eu acho que o jogo aí, Eli, eu não sei se você concorda, esse jogo político, interpartidário, essa coisa que os partidos se organizam para buscar o melhor espaço, faz parte da democracia partidária, faz parte do jogo, essas articulações. O que não faz parte do jogo é o ataque, a fake news, as narrativas... O crime, né? Do crime, né? Então, eu vejo assim com uma certa naturalidade essas rasteiras, porque rasteira é rasteira, né? Mas eu acho que a hora que o quadro se definir, e aí você entende melhor do que eu, as estruturas de marketing, e aí nós temos sempre nas campanhas, eu advogo no eleitoral, a gente não pode ser ingênuo disso, a gente tem o marketing bem feito, estruturado, preocupado com aquela pesquisa qualitativa, mas tem um grupinho de um marketing que a gente não fala, né? Que é a turma banda B, né? Que é a turma do mal, né?
como é que o pessoal falava? Comitê da Maldade. Comitê da Maldade, isso, verdade. Pronto. Mas eu acho que essa coisa também, tem, até porque, mas engraçado, isso não se estrutura, isso não se cria nas estruturas oficiais. Não. Né? Isso não acontece, a equipe de marketing, os jornalistas, os marqueteiros, quem trabalha efetivamente na campanha, não trabalha muito isso. Essa banda B aí é uma coisa que é dissimulada e escondida. Isso. Né? Escondem, inclusive, das bancas jurídicas que defendem os candidatos. E às vezes do próprio marqueteiro. Isso é uma coisa muito restrita ao candidato, ou a um grupo que serve o candidato. Da coordenação mais próxima. Que acaba alimentando esse tipo de... E sempre dá errado, né? Nunca vi um trem desse dar certo. Né? Eu já tenho acompanhado, tenho participado de algumas campanhas, quando a gente vê, opa, peraí, porque prejudica, inclusive, o candidato. É uma coisa que esse acirramento e essa facilidade de acesso às ferramentas digitais vai fazer também, e eu já vi isso na última eleição, são apoiadores apaixonados, sem vinculação nenhuma com as estruturas da campanha. E começam a tomar iniciativas, né? Porque podem, isso. Né? Isso. Como tem acesso às ferramentas fáceis, como tem... E aí ele faz por conta dele e o negócio acaba viralizando, tanto é que às vezes no jurídico você tem que defender uma peça que você não sabe de onde que ela saiu. Pelinho, podemos falar um pouquinho dessa nossa pauta de hoje? Não, porque política a gente gosta, né? É verdade. E aí você tem uma atuação marcante aí nas eleições, a gente vai voltar a conversar sobre isso, porque é um assunto que eu acho que esse ano você tem toda a razão, nós vamos viver uma eleição muito acirrada, tanto no campo ideológico, quanto no campo da própria disputa, né? Tanto no senatório. A senatória vai ser outra eleição. 2 vagas, né? Uma matemática complexa. Complexa, que traz uma incerteza, não tem favorito. Tem um favorito em tese, né? Mas a gente sabe que muitos favoritos perderam a eleição no segundo voto, né? O segundo voto é uma incógnita, né? Porque às vezes o primeiro voto de uma pessoa pode levar para o segundo voto que... É que a somatória do segundo voto de vários favoritos... Vão se juntar a favor de alguém. Fazem com que o segundo voto seja um preferido da maioria. Da maioria, é verdade. Exatamente, você fez a avaliação certa. Mas olha, eu queria... Todo mundo conhece Elinho e como o cara das eleições, né? É professor de Direito Eleitoral, é o cara que atua no Tribunal Regional Eleitoral, que atende as campanhas eleitorais mais importantes. E esta semana, nós estamos falando, o Elinho participa de uma reportagem da Folha de São Paulo que traz um tema importantíssimo, que é a questão do estupro de vulnerável. Você também é especialista na área penal, né? Sim. Direito penal. Eu dou aula na Universidade de Cuiabá há 20 anos. Agora, em fevereiro de 2026, completei 20 anos de magistério em 2 matérias nesses 20 anos. Direito penal e direito eleitoral. O direito eleitoral é aquilo que você falou agora mesmo. A gente gosta e é uma paixão e tal. Eu advogo, trabalho com isso. Mas o direito penal, no início, quando eu fui estudar direito, foi uma mola motivadora para estudar o direito e eu comecei a advogar no direito penal. Hoje, direito público é um negócio de vocação, né? Direito público é totalmente diferente do direito privado, né? E aí, eu atuando, inclusive o meu direito penal hoje, eu atuo muito para ex-clientes do eleitoral. Às vezes o cara teve um problema criminal porque ele foi prefeito e está respondendo uma questão de uma licitação, ou está respondendo uma situação lá de uma improbidade administrativa que envolve os dois, né? Direito constitucional, direito penal, direito eleitoral, que vai ter repercussões. Então, minha área dentro do direito público é essa. E aí, a Folha, sabendo que eu, de vez em quando, gravo uns videozinhos lá no Instagram, até para poder passar para os alunos, né, que a gente tem que estar presente nas redes sociais, a gente que é antes da internet, né, tivemos que nos adequar a isso, né, e aí
Eu gravei algumas coisas sobre a Lei 15.280, que é a lei que modificou e aumentou as penas dos crimes contra pessoas vulneráveis, que ela é de dezembro, salvo engano, de dezembro de 2025. E aí, por conta disso, o pessoal da Folha de São Paulo entrou em contato comigo. Olha, nós estamos com um levantamento sobre as estatísticas do estupro de vulnerável no Brasil. Confesso para você, Mauro, que eu fiquei muito surpreso com as estatísticas. Com os dados, né? Isso, são dados, assim, estarrecedores mesmo. 85% dos estupros de vulneráveis são com meninas, né? E só 15% com meninos, né? E quando a gente fala em vulneráveis, é muito comum a gente associar a pessoa vulnerável tão somente o menor de 14 anos, que é a criança e o pré-adolescente, por assim dizer. Mas vulnerável também quem tem portador de alguma deficiência física, deficiência mental, seja ela adquirida ou congênita, né? O cara sofreu um acidente. Então, às vezes, uma pessoa de 40 anos que sofreu um acidente, que é deficiente, ele passa a ser vulnerável. E tem aqueles vulneráveis que a gente chama de vulneráveis transitórios, que é quem? Por exemplo, uma pessoa que bebeu demais, uma pessoa que usou uma substância entorpecente, e naquele momento, no efeito daquela substância, ele é considerado, para fins legais, como uma possível vítima a ser considerada como vulnerável. E aí, o menor de 14 e todas essas outras pessoas, se vierem a terem algum tipo de relacionamento sexual, a gente fala que mesmo que eles consintam, que autorizem o relacionamento, a gente diz no direito penal que esse consentimento é nulo de pleno direito. E agora mais uma lei modificou também esse entendimento, que antes havia uma discussão entre se relativizava ou não, né? Como é um caso que aconteceu em Minas Gerais, né? Recentemente envolvendo o desembargador lá. Envolvendo o desembargador lá. E aí o Congresso corre atrás do prejuízo e faz uma lei dizendo é absoluto, não cabe relativizar. Só para contextualizar, para quem nos assiste, o desembargador que absolveu um senhor já com mais de 30 anos que se envolveu com uma menina de 12, né? Isso causou uma comoção nacional, porque não considerou o casamento, uma vivência dos dois, aprovado pela mãe, por tudo, mas não pode, é uma criança. A gente tem que entender que com menos de 14 anos é estupro a relação sexual, seja com consentimento ou não. Isso. Olha, a gente vai para um pequeno intervalo, aproveitar esse comentário e retoma já esse papo, que é muito interessante. Gente, vocês já pararam para pensar no quanto Mato Grosso melhorou? Parece até que foi há muito tempo, mas há 8 anos o governo estava quebrado. Salário atrasava, escolas eram de lata, UTIs fechavam. Por isso, eu sempre digo, é fundamental saber cuidar das contas, porque isso é cuidar das pessoas. Em todo o estado, o governo está construindo 5 grandes hospitais estaduais, sendo um aqui na Baixada, o Júlio Miller, e o Central, o melhor hospital público do país, já está atendendo com equipe do Einstein Hospital Israelita. E é de graça. Em 7 anos, ainda dobrou o número de leitos de UTI e já realizou, em parceria com as prefeituras, mais de 550 mil atendimentos pelo programa Fila Zero. Não dá para negar. Hoje é muito melhor viver em Mato Grosso. Nossa República está de volta esta semana conversando com o professor Hélio Ramos, professor de Direito Penal, professor de Direito Eleitoral. Você é especialista na teoria da pena e execução penal, é isso? Ou fazem parte de matérias? Não, faz parte da cadeira. Da cadeira, né? Uhum. Essa é a disciplina, a teoria da pena e tal, mas eu dou crimes na espécie, criminologia. A pós-graduação, a especialização é em direito penal. Né? A pós-graduação, a especialização em direito eleitoral. Né? Uhum. E aí dentro tem as especificidades ali. Bom, você estava explicando essa questão do que é
considerado pessoa vulnerável, né? Eu queria saber o seguinte, o dado levantado, apurado pela Folha, que virou manchete aí no jornal, o Brasil inteiro comentado, é que 9 em cada 10 casos de estupro de vulnerável, eles acabam sem sentença, acabam sem julgamento do sujeito que a praticou. Como é que é isso, professor? Isso se dá por conta de vários fatores, né? Primeiro que a Folha traz o que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que organiza os dados, compila todos os dados dos tribunais do Brasil, eles trouxeram. Então, a primeira coisa que a gente já começa a extrair dos dados é o seguinte: existe uma subnotificação. Ou seja, na prática, os números são ainda maiores são muito maiores do que esses. Esses que a Folha trouxe são os números dos processos. Estima-se que talvez seja o dobro. Que nem chegue a maioria, segundo a estimativa de uma assistente social, tal de Rondônia, que tem um trabalho de mestrado nessa área, uma dissertação, ela colocou que seria o dobro, na verdade, em torno de 50% seriam subnotificados, né? E aí você chega à seguinte situação: então, peraí, de cada 100, 50 nem se chega à polícia e ao judiciário. E dos 50 que chega, somente 10% vão ter uma solução definitiva. Qual que é a solução definitiva? A sentença condenatória ou absolutória, né? E ainda tem uma outra questão, Mauro, que eu extraí dos dados, que são muitos os dados. 2,8% vão cumprir pena. Só? Só. Isso me causou mais ainda, porque a gente... Então, assim, é um crime da impunidade, né? Total. E por que acontece isso? Aí eu fui atrás. Por exemplo, nós vamos puxar a brasa para nossa sardinha, Mato Grosso, né? Quantas delegacias especializadas em crimes sexuais nós temos? 0. Eu ia falar que não sei, mas está explicado porque eu não sei. Não existe. O que nós temos? Nós temos uma delegacia especializada de crimes contra a infância, criança e adolescente, DEDICA, né? Que, salvo engano, fica aqui, acho que no Carumbé, né? E temos algumas delegacias especializadas de defesa da mulher e crimes sexuais. E aí nos leva à seguinte situação: os crimes sexuais contra pessoas vulneráveis estão dentro do contexto de um outro tipo de violência que está recrudescendo demais no país e principalmente no nosso estado, que é a violência contra a mulher. Feminicídio, alta taxa. E aí, Mato Grosso, primeiro ou segundo lugar em feminicídio no Brasil. Mato Grosso, 4º lugar na estatística de estupros de vulnerável no Brasil. É muito sério isso, gente. E aí nós não temos, por exemplo, Delegacia da Mulher, nós temos aonde? Cáceres, no Várzea Grande, Tangará, Rondonópolis e Barra do Garça. E Cuiabá, né? E Cuiabá. Dos 143, agora 143 municípios, né? Nós temos 6 cidades. Ah, mas não é necessário. Como que não é necessário? Então, o que nós detectamos? O Estado precisa investir em segurança. Como? Concurso público, estrutura de delegacias, funcionamento 24 horas dessas delegacias. Política fixada para esse público, por esse tipo de crime, né? E aí, justamente indo ao encontro do que você colocou, você precisa de especialidade. Não basta eu ter uma delegacia especializada em crimes sexuais contra vulneráveis se eu não tenho dentro dessa delegacia um policial, um delegado, um escrivão, acompanhado de assistente social, psicólogo, de um aparato de perícia médico-legal. Quantos ml nós temos no estado? Não vou saber dizer, mas eu poderia chutar o quê? 5? Sim, na mesma proporção aí das delegacias especializadas de mulher. Ah, mas, então peraí, quando alguém morre numa cidadezinha pequena, por exemplo, eu conversava com um médico amigo de uma pessoa amiga nossa das antigas, inclusive, ele acho que é lá de Guarantã, ele é médico da cidade, trabalha, tem um hospitalzinho dele lá e tal, e ele também é um médico legista.
e aí ele fez um contrato com a Secretaria de Segurança para poder atender. Ele tem que ser qualificado, tem que ser certificado para Isso, poder fazer... ele faz a especialização para ele poder ter acesso a isso e tal. E aí ele vai prestar esse serviço. Porque não precisa ter. Mas peraí, para que serve o Estado? O Estado, na minha humilde opinião, só serve para fazer educação, saúde e segurança. O resto são atividades que ele pode até atuar, mas não são as atividades, fins e precípuas que o Estado, enquanto administração pública, tem que propiciar para a sociedade. São esse tripé que o Estado teria a obrigação de fazer, né? Mas o Estado de Mato Grosso investe muito em segurança. Na propaganda tá bom, mas quando você vai para esses índices estatísticos, não tá legal. Não bate, né? A conta não fecha, né? Mas então você está criticando o governo? Não, eu estou como cidadão dizendo, precisamos investir mais nisso. E o cidadão é quem paga a conta. Então, se eu pago a conta, eu tenho o direito de questionar e tenho o direito a explicações. E aí, quando eu vejo os números, e os números que me são apresentados são de um órgão respeitável, que é o Conselho Nacional de Justiça, ligado aos tribunais de justiça do país inteiro, e Mato Grosso está em 4º lugar. Mas é em 4º lugar de mérito, no sentido negativo, pior. Né? Mas aí, você chegou a estudar esse ranking aí? Por que Mato Grosso está nessa condição de ter o 4º maior em volume de estupros de vulneráveis? Não, aí porque assim, do ponto de vista da população, com certeza não é, porque é um estado com 4,5 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes. Na verdade, o ranking foi feito da seguinte forma. Os índices de segurança são feitos em número de casos a cada 100 mil habitantes. Então, por exemplo, você pega Cuiabá, né? Qual que é o índice de Cuiabá? Cuiabá tem 650 mil habitantes. Quantos processos tem em Cuiabá? Eu não me lembro aqui agora. Eu poderia até pegar aqui no celular para a gente olhar. Mas Cuiabá, quando você coloca, que número que dá? Quantos casos são? 290? Mato Grosso, 290 a cada 100 mil habitantes? Mas é bastante. É um índice... não foi nós que inventamos essa delimitação estatística. Sim, é uma delimitação estatística que, por exemplo, órgãos oficiais como o IBGE usa. Você tem que fazer um equilíbrio. A cada 100 mil habitantes, quantas escolas tem? A cada 100 mil habitantes, quantas delegacias tem? A cada 100 mil habitantes, quantos estupros tem? E vou adiante. Nós estamos falando de estupro de vulnerável, mas bem pertinho do estupro de vulnerável está qual o outro crime? O estupro, que não é de vulnerável, que é o estupro de quem tem mais de 18 anos, que as taxas também são alarmantes. Então nós temos um problema. Nós temos feminicídio, estupro de vulnerável e estupro de mulheres, onde o estupro de vulnerável está batendo na casa de 85%, como eu disse, de meninas, e o estupro de mulheres em torno de 90%. Então nós temos um problema da nossa sociedade, que é como que nós estamos tratando as nossas mulheres. E quando eu digo as nossas mulheres... Isso se reflete, por exemplo, nos dados de feminicídio? Sim. São uma consequência? E estão envolvidos, né? O problema da subnotificação é que a maioria dos estupradores de vulnerável estão aonde? Dentro do seio da família. São pessoas ou familiares ou pessoas muito próximas que frequentam a casa. O sobrinho, o enteado, o tio, o avô, o padrinho, o avô, né? Que são situações, e aí gera uma outra situação, a vergonha do julgamento, né? A falta de preparo na recepção dessas informações e no trato com a vítima, né? Porque a vítima precisa ser reiteradamente, vamos dizer assim, questionada se isso é verdade, se ela não está inventando essa situação. Ela é sempre questionada, né? Sempre. Assim, a dúvida parece que prevalece sobre aquilo que a criança, o vulnerável, está falando, né? Isso, e aí nós temos na jurisprudência que a palavra da vítima nos crimes sexuais tem um peso muito grande, mas ela tem que ser o quê? Sempre que questionada, ela tem que ser coerente, a resposta tem que ser a mesma. Ela não pode titubear. E aí você não tem outros elementos de prova, né? Por exemplo,
Quando não há violência, você não tem como fazer uma perícia legal para poder ver hematoma, para poder ver se houve um rompimento de ímen, se houve uma laceração do reto, que nós estamos falando de crimes sexuais graves. Mas, por exemplo, num sexo oral, qual que é o vestígio que vai ter? Não tem violência. Então, é a palavra da vítima. E aí entra o psicólogo, a psicóloga, entra a assistente social, um estudo psicossocial bem feito. Então, são vários fatores. E o Estado tem o dever de equipar essas estruturas. Agora, professor Éder, a gente falava dava essa informação de 9 em 10, né, de vulneráveis estuprados, que terminam sem sentença definitiva de mérito em primeira instância. E eu queria saber o seguinte, esse índice revela exatamente o quê? Falha na investigação, falha na acusação, uma falha estrutural do sistema de justiça. O que leva a esse dado, que é tão absurdo e subnotificado, segundo a sua avaliação? A morosidade do judiciário é uma outra situação. Por exemplo, semana passada eu vi um oficial de justiça que não quis mostrar o rosto, mas que fez uma denúncia que ele tinha recebido no mês 550 mandados para cumprir. Vamos dizer que não seja um caso em 10, mas se ele recebeu 550 e o outro recebeu 100, mesmo com 100 mandados para você cumprir, o que é um mandado? É uma pessoa que vai pegar um papel, que é uma notificação do judiciário, ir à casa de uma outra pessoa para notificá-la que ela tem que apresentar uma defesa, que ela está sendo processada, que ela tem que ser testemunha, que é um perito. E isso é uma estrutura que tem que ser ampliada, tornada célere. E se isso não acontece, o processo não anda. Vamos lá, se o cara pega 100, ele tem que fazer no mínimo 3 notificações por dia. Vamos pôr 22 dias aí 22 dias, não faz. Não vai fazer. Com 100 não vai fazer. Dá 4, 5 por dia, né? Quantos que ele vai fazer? Vamos supor que ele pega a gente vai falar de Cuiabá. Ele pega uma no Tijucá, uma no Pedra 90, uma na Morada da Serra, uma no Santa Isabel e uma no Goiabeiras. É só por dia. Não vai fazer. Né? Não vai fazer e até não é tão simples. Cada caso é um caso. Às vezes você bate na porta, você não vai encontrar o cara, você bate na porta outra vez, o cara viajou, enfim, você tem essa dificuldade. Ela se esconde, troca de endereço. Muda, é verdade. Às vezes o cara tem que fazer uma investigação para localizar o sujeito. Isso, e aí é o Estado de novo, né? Ministério Público, Judiciário, Mas polícia. mesmo assim, esse caso que foi de conhecimento da Justiça, mas não houve o julgamento, não houve uma finalização desse processo, também é uma situação, me parece que bem grave, não? Porque, assim, se o cara conseguiu ir na polícia, o cara conseguiu fazer a perícia, o cara conseguiu dar início ao processo criminal, né? Por que de 10, 9 não finalizam o processo? Quer dizer, eu estou partindo do princípio que esses 9 foram de conhecimento do judiciário, porque são baseados, a informação vem do judiciário. Vem do CNJ. Né? Se tem uma razão específica para que isso... A única coisa que eu posso dizer é a morosidade. E aí o CNJ tem controles processuais bem rígidos, que eles chamam de metas, meta de 60 dias, de 70 dias, de 100 dias, meta 1, meta 2, processos antigos, e que eles monitoram, mas que mesmo assim, tendo e dando uma maior efetividade, não estão conseguindo trazer a contento resoluções para esses processos. E o próprio judiciário tem uma morosidade de tramitação dos processos que é uma luta há anos. Eu estou com 65 e acompanho isso há muito tempo, pelo menos 40 anos, e eu sinto que há uma luta enorme para o judiciário avançar para dar celeridade a seus atos, né? É um processo difícil. Eu vou pedir licença para mais um intervalo comercial, a gente já vai para o último bloco. Gente, vocês já pararam para pensar no quanto o Mato Grosso melhorou? Pode até parecer que foi há muito tempo, mas há 8 anos
o governo estava quebrado. Salário atrasava, escolas eram de lata e UTIs estavam fechando. Por isso, eu sempre digo, é fundamental saber cuidar das contas, porque isso é cuidar das pessoas. Em 7 anos, o governo fez mais asfalto novo do que existia desde a sua criação. São 7.000 quilômetros de chão que viraram asfalto. E na capital, está duplicando a rodovia dos imigrantes, asfaltou do Cochipó do Ouro e o trecho que liga o Sucuri à Guia. Isso sem falar nas novas pontes de concreto, que só aqui foram 11, como a do Atalaia. É obra para todo lado, não dá para negar. Está muito melhor viver em Mato Grosso. Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta nessa semana conversando com o professor Hélio Ramos, professor de Direito Eleitoral, mas também de Direito Penal e que acompanha, prestou depoimento, prestou informações para uma matéria da Folha de São Paulo que revelou dados alarmantes sobre a questão do estupro de vulneráveis. Realmente é uma situação que merece uma atenção muito importante de todos nós, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção nos dados é o campeão de maior taxa de estupros de vulnerável por cada 100 mil habitantes é o Distrito Federal. A sede da capital da nossa República... Que não é essa, viu? Que não é essa. A nossa República Federativa do Brasil é o campeão em relação à maior taxa de estupros a cada 100 mil habitantes. A matéria levanta alguma questão, uma explicação sociológica para isso? Tem alguma tese que embase as causas disso? Ou é só uma questão operacional mesmo? Eu acho que eles não chegaram no nível de pontuar estado por estado. Eles fizeram um ranking mais numericamente falando, de um ponto de vista estatístico, e entrevistaram algumas pessoas que trabalham com isso, né? Alguém do judiciário, alguém da área social, eu como advogado que atuo na área, e aí eles não chegaram a uma questão de fundo, por assim dizer, sociológico e tal. Porque um estudo desse merece realmente uma atenção da academia, das universidades, porque tem que ter uma explicação, né? Quer dizer, Distrito Federal, o universo é muito menor, né? Embora na capital aconteça muita coisa que a gente até duvida, né? Como a gente conversou no intervalo, né? Cuiabá, com a taxa de 425 casos de processos de estupro de vulnerável a cada 100 mil habitantes. Ou seja, Cuiabá com uma taxa muito alta. Se você imaginar que tem pelo menos o dobro com casos não notificados, né? Você tem aí quase 1.000 casos para cada 100 mil, fazer 1%. Uma coisa que chamou a atenção em relação a essa questão se eu não confio no Estado para poder buscar uma resolução, um apoio ou uma salvaguarda em relação a uma violência sexual que eu, porventura, tenha sofrido, quem eu procuro? A família, a igreja e o crime organizado. Então, assim, a família, se o estupro veio e os índices dizem que muito é de pessoas próximas da família, que são os agentes do crime, os estupradores, então eu não vou ter apoio dentro da família, a não ser que a família seja muito bem estruturada. Então eu não... E tem a vergonha da pessoa, né? Geralmente isso. Crianças, quando a gente fala estupro... Será que é verdade? Aquela questão a dúvida. A dúvida, né? Aí chega na delegacia, você não sonhou com isso? Né? É terrível isso, né? E aí, a criança, principalmente, é colocada em xeque o tempo inteiro, né? Parece que até existe um esforço para proteger o estuprador, né? Dentro da família, não, mas seu tio não ia fazer um negócio desse. Isso mesmo. Ah, não, mas o meu compadre não ia fazer um negócio desse. E é desse jeito. Não é desse jeito que você acontece? A Folha,
ela entrevistou também, sem identificar, lógico, vítimas. E se você pegar as entrevistas das vítimas, eu as li, é essa argumentação. Não, o seu tio não faria isso, o seu padrasto não ia fazer isso. E aí surge uma outra questão dentro da família, a relação de dependência econômica, que também força o fechar os olhos, até por conta também da violência contra a mulher, que está intrinsecamente ligada. Na questão religiosa, se eu procuro um orientador espiritual e ele não me dá esse apoio, diz, mas isso aí, será que não foi a roupa que você usou? Será que você que não incentivou? Não provocou, quase sempre é isso, né? Esse discurso de, não, você que provocou o desejo no sujeito, porque você anda mal vestido do jeito errado. E aí a vítima, que eles chamam de processo de vitimização, né? Ela passa por uma vitimização e ela é novamente violentada quando ela procura o apoio da família, da religião, e aí ela não tem esse apoio, ela é questionada na própria existência daquele ato de violência que ela sofreu, e ela às vezes passa até a acreditar que a culpa é dela. É dela. Fui eu que fiz isso. E aí não leva adiante, né? E no caso das facções, é aquela coisa, porque se diz que lá na penitenciária estuprador merece morrer e tal, então vamos procurar quem? O líder da facção naquela comunidade para que ele tome a providência. E aí a gente gera um outro tipo de violência. Outro tipo de violência e muitas vezes aquela vítima que fez a denúncia vira objeto do desejo também do criminoso, né? Verdade. E ela acaba tendo que se submeter ao criminoso. Terrível isso. Eu queria, sob o ponto de vista da sua experiência, obviamente que nós não temos um dado, o CNPJ provavelmente ainda não analisou isso com profundidade. Mas, assim, sua experiência no mundo jurídico, no universo dos processos, das tramitações processuais, quando uma sentença relativamente a um caso de estupro de venerado, ela demora mais de um ano para ser proferida, recebendo denúncia, defesa, processo, etc., até se chegar em despejo. Que tipo de efeito isso produz sobre a efetividade da resposta penal? Cumpre o papel? Quer dizer, a legislação penal cumpre o seu papel com uma tramitação, num caso grave como esse, demorar tanto tempo? A primeira coisa que eu sou obrigado a te corrigir aí é o seguinte: você não consegue uma sentença de 1 ano. Não, eu estou fazendo uma situação hipotética aqui para poder 2, 3 anos para poder sair uma sentença de um processo criminal desse tipo aí. E às vezes, complexo. Isso. E às vezes, se não tiver uma efetividade da vara, da gestão do cartório, da secretaria, onde estão sendo processados esses crimes, muitos crimes podem se perder no tempo. O oficial de justiça não acha, não intima, arquiva, suspende, entra num período de prescrição. Por exemplo, a Folha identificou um processo de 1956 sem sentença. 1956. Eu falei, não, mas peraí. Eu questionei Essas alturas tá o dado. Eu falei assim, né? mas isso aí está prescrito. E deve estar. E deve estar prescrito. Mas o processo está sem sentença. Então eu imaginei assim, seria um processo que teve uma sentença, subiu, a sentença foi anulada por uma nulidade, porque teve um erro de uma citação errada e voltou, e agora está lá esperando sentença, 3, 4 anos, esperando a sentença. Aí eu vejo a seguinte questão: por que não põe a mão para sentenciar? Porque é um processo que, se sentenciado, tem que ser publicizado. E já vira um problema político também. Para o magistrado que deu a sentença, porque ele é que vai assumir o ônus que não foi dele, que foi dos anteriores, né, por sentenciar aquilo ali como prescrição, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente tem que elogiar o papel da imprensa, porque se nós estamos aqui hoje conversando é porque a imprensa livre Folha de São Paulo foi atrás dos dados, e você pode ter certeza que essa reportagem já está movimentando a gente aqui. Eu já li a mesma reportagem no Bahia Notícias
né, que eu estava dando um Google e aí eu apareci no Bahia Notícias, porque eles pegaram a reportagem, citaram a fonte, você sabe como funciona, e colocaram no site deles lá, que é outro portal de notícias, só que da Bahia, que é um estado grande brasileiro também. Importante. Ou seja, isso vai repercutir e provavelmente na área do radar do CNJ, ele vai ter que dar uma vai ter que dar uma resposta também, isso, né? vai ter que dar uma resposta. Não adianta ele fornecer esses dados e aí tudo bem, não. Tem que ter uma solução. E ele não é o órgão que dá a solução, ele é o órgão que cobra a solução dos tribunais. Tem que cobrar a solução, é isso. Isso, né? E aí ele vai bater em cima dos tribunais. É o tipo de situação que o próprio Supremo se envolve, ainda que não seja provocado, mas se envolve pela gravidade que é uma situação dessa, né? Eu queria perguntar o seguinte: o que trava mesmo esse processo? Se tem uma identificação, né, tanto na reportagem como nos dados do CNJ? É a prescrição, é a nulidade, é abandono da causa, ausência de prova, uma combinação de tudo isso? É uma combinação de tudo isso. E enquanto nós dois falávamos, eu me lembrei aqui de um outro ponto que nós ainda não comentamos. Você já deve ter ouvido falar da lei Mariana Ferrer. O que foi essa lei? Ela foi vítima de uma violência e na audiência o advogado do réu a atacou e o promotor de justiça e o juiz ficaram quietos. E aí isso repercutiu, virou mobilização e virou uma lei que inclusive também, você acabou de citar, está na pauta do Supremo para decidir a repercussão geral em relação ao tratamento atitude, né, que se dá à vítima nos crimes de violência sexual. Por quê? Porque se você deixa a vítima desprotegida na hora da audiência, que é onde se vai formar a convicção do juiz para aplicar a sentença condenatória... Eu queria fazer um paralelo, porque foi inevitável fazer isso. A gente observa essa coisa de você atacar a vítima para desmoralizar a vítima como uma estratégia de defesa, certo? Ou na política acontece a mesma coisa. Você ataca uma instituição para desacreditar essa instituição de maneira que as teses, o crime mesmo, acabe prevalecendo sobre aquilo que é certo, né? Quer dizer, é uma estratégia política que tem sido usada recorrentemente na disputa eleitoral Brasil afora, aliás, mundo afora, não é só aqui, mundo afora. Por exemplo, uma coisa, a descredibilização. Isso. É difícil, né, das universidades públicas. Mas aí quando você olha que tem gente que estava aí sem andar há mais de 15, 20 anos, tetraplégico, é a pesquisa de uma universidade pública que está colocando essas pessoas de pé. Não, o papel das universidades é inquestionável, né? E aí, porque isso é coisa de esquerda, né? Assim... É muito ruim isso, né? Mas é uma prática, né? Esse ataque é uma forma de você, de alguma maneira, tirar a legitimidade, né? Tirar a legitimidade, é isso. Mas a gente falava dos efeitos dessa situação, né? Eu chego à conclusão que acaba que essa prática, essa situação, ela deixa de proteger a infância nesses casos. Deixa. Né? Não cumpre o papel de defesa E o Estado está pecando. Né? O Estado está pecando e muito em não investir e em não cuidar das pessoas vulneráveis, que, como eu disse, não são só as crianças, mas são as pessoas portadoras de deficiência e aquelas outras pessoas que, por alguma causa, não podem oferecer resistência. Mas eu imagino que as crianças devem ter, nesse universo, o maior número de vítimas, né? Mas eu acho que o que é fundamental no estudo, e aí você cumpre um papel importantíssimo, tanto como professor, como uma pessoa que consegue propagar essa discussão, consegue levar essa discussão, consegue estimular esse debate. Porque é isso que eu acho que eu sinto muita falta no Brasil de hoje, que o debate esteja presente nesses grandes temas, de maneira que a gente busque soluções, né? A gente está tratando, por exemplo, da questão da violência contra a mulher, da falta de estrutura, de conversa, das redes de proteção, as debilidades, etc.
Mas a gente percebe, ao mesmo tempo, que esse debate, que saiu da porta de casa, de dentro de casa, do lugar de espancamento, né, da violência, ganhou as ruas e ganhou a mídia, e hoje ela está presente nas principais instituições do Brasil, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Governo do Estado, Secretaria de Educação. A gente observa que ganha o terreno e começam a ter ações. Ainda que elas não sejam 100% efetivas nesse momento, mas elas caminham para isso. Uma hora, isso tudo vai se juntar, né? E nós vamos ter no Brasil, né, e nos estados brasileiros, uma estrutura eficiente de acabar com isso, principalmente se a gente investir na educação, né? A educação é o que muda. Exatamente. Agradeço muito, professor Hélio Ramos, pela sua participação aqui na nossa República, pela gentileza, né, de deixar seus afazeres para estar aqui gravando essa entrevista, mas é assim que a gente ajuda, né? Como eu posso ajudar e como ampliando aí o debate. Ampliando o debate, é isso aí. A gente agradece também a oportunidade, né? E a gente que faz o que gosta tem essa vantagem, né? De estar fazendo uma coisa, mas principalmente pelo prazer do simples fazer. É verdade. Eu não ganho dinheiro, mas eu gosto, né? Eu também. Gente, nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante como esta com o doutor professor Hélio Ramos. Um abraço a todos, conto sempre com a sua audiência.